Com uma cabeça que tocava as estrelas e 100 serpentes brotando de seus ombros, cada uma emitindo sons aterrorizantes, desde rugidos de leão até sussurros na língua dos deuses, Tifão era o horror encarnado. Seus olhos brilhavam com um fogo vermelho, capaz de paralisar de medo qualquer um que ousasse encará-los. Considerado por muitos como o mais temível ser da mitologia grega, Tifão é uma entidade tão poderosa que fez os próprios deuses do Olimpo fugirem em pânico para o Egito. Filho de Gaia e Tártaro, Tifão representava o caos primordial em sua forma mais pura e devastadora. Seus passos causavam terremotos, sua voz superava o trovão e de sua boca jorravam labaredas ardentes e rochas derretidas. Com braços terminados em centenas de serpentes vivas no lugar de dedos e asas capazes de gerar tempestades apocalípticas, ele chegou mais perto do que qualquer outro ser de destronar Zeus e mergulhar o cosmos no caos absoluto. Em uma batalha que abalou os próprios fundamentos da Terra, esse monstro colossal não apenas enfrentou o rei dos deuses, ele chegou a mutilá-lo, roubando seus tendões e deixando o todo-poderoso Zeus incapacitado. Quer entender tudo sobre ele? Então veja o vídeo até o final que eu te explico. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você fica por dentro do universo mitológico. A origem de Tifão é envolta em diferentes versões, cada uma revelando aspectos importantes da mitologia grega. Na versão mais aceita, relatada por Hesíodo em sua Teogonia, Tifão nasceu da união entre Gaia, a Terra, e Tártaro, o abismo primordial. Esta versão conta que, após Zeus derrotar os titãs, Gaia, enfurecida pela derrota de seus filhos, uniu-se a Tártaro com a ajuda de Afrodite para gerar Tifão, sua última e mais poderosa criação. Uma versão alternativa, encontrada no hino homérico a Apolo, apresenta Tifão como filho de Hera, que o concebeu sozinha em um momento de fúria extrema contra Zeus. O motivo de sua ira era o nascimento de Atena, que Zeus gerou sozinho de sua própria cabeça. Sentindo-se ultrajada, Hera rezou para Gaia, Urano e os titãs, implorando por um filho que fosse mais poderoso que Zeus. Ela então bateu com a mão na terra e, após vários meses, deu à luz a Tifão. A descrição física de Tifão nas fontes antigas é verdadeiramente extraordinária. Era um gigante de proporções colossais, tão imenso que sua cabeça tocava as estrelas. Do quadril para cima, possuía forma humanoide, com um torso musculoso e braços de força inimaginável. Porém, em vez de pernas, tinha duas serpentes gigantescas que se contorciam continuamente. Sua característica mais impressionante era a presença de 100 cabeças de serpente crescendo de seus ombros, cada uma capaz de produzir sons diferentes e aterrorizantes. Algumas dessas cabeças falavam na língua dos deuses, outras emitiam rugidos de leão, outras latiam como cães ferozes, e algumas produziam sons tão potentes que faziam as montanhas estremecerem com o eco. Os olhos de Tifão eram particularmente aterrorizantes, brilhando com um fogo vermelho intenso que causava pavor em qualquer um que ousasse encará-los. Sua boca principal expelia labaredas ardentes e rochas derretidas. Seu corpo era coberto por incontáveis asas, e suas mãos terminavam em 100 serpentes vivas no lugar de dedos. Alguns autores antigos descrevem que ele tinha 200 mãos, enquanto outros mencionam apenas 100. Na arte grega antiga, particularmente em vasos e pinturas dos períodos arcaico e clássico, Tifão era frequentemente representado de maneira mais estilizada. Nestas representações artísticas, ele aparecia como uma figura com torso humano barbado e pernas serpentinas. Esta representação visual se tornou tão comum que às vezes é difícil distinguir Tifão de outros gigantes ou criaturas híbridas na arte grega antiga. O poder de Tifão era verdadeiramente extraordinário. Quando se movia, causava terremotos com seus passos. Sua voz era mais alta que o trovão e ele podia usar seus braços para partir montanhas ao meio, arremessando rochas e magma sobre as aldeias abaixo. O simples bater de suas asas podia gerar tempestades devastadoras e o veneno que suas serpentes cuspiam era mortal para qualquer ser vivo. A batalha mais famosa de Tifão foi seu confronto com Zeus pelo controle do Olimpo. Esta história tem múltiplas versões, cada uma acrescentando detalhes extraordinários ao conflito. Na versão mais antiga, relatada por Hesíodo, quando Tifão atacou o Olimpo, seu poder era tão avassalador que a maioria dos deuses fugiu em pânico para o Egito, cada um se transformando em um animal diferente para se esconder. De acordo com os registros antigos, Apolo transformou-se em um falcão, Hermes em um íbis, Ares em um peixe escamoso, Ártemis em um gato, Dionísio em um bode, Héracles em um cervo jovem, Hefesto em um boi e Leto em um pequeno rato do campo.
campo. Apenas Zeus inicialmente permaneceu para enfrentar a ameaça, embora algumas versões mencionem que Atena também ficou, criticando a covardia de Zeus quando ele hesitou. A primeira fase da batalha foi devastadora para ambos os lados. Zeus atacou Tifão com seus raios, mas a criatura mostrou-se praticamente invulnerável. Em um momento crucial do confronto, Tifão conseguiu não apenas desarmar Zeus de seus raios, mas também arrancar os tendões de seus braços e pernas, deixando o Senhor do Olimpo completamente incapacitado. Após incapacitar Zeus, Tifão escondeu os tendões em uma pele de urso dentro da caverna corícia, colocando a dragão Delfine como guardiã. Este momento de vulnerabilidade de Zeus é significativo na mitologia grega, pois mostra que até mesmo o mais poderoso dos deuses podia ser derrotado através da astúcia e da força bruta. A salvação de Zeus veio através de dois aliados improváveis, Hermes e Pan. Usando de grande astúcia, eles conseguiram distrair Tifão com música e recuperar os tendões de Zeus. Algumas versões contam que Pan tocou sua flauta mágica, hipnotizando temporariamente Tifão, enquanto Hermes realizava o resgate. O confronto final entre Zeus e Tifão foi verdadeiramente apocalíptico. Os textos antigos descrevem que, da chama do monstro, de seus raios flamejantes e do calor e sopro de seus ventos tempestuosos, todo o solo e o céu e o mar ferviam, e ondas gigantescas se agitavam e batiam para cima e para baixo. Em algumas versões, Zeus usou uma estratégia adicional para enfraquecer Tifão antes do confronto final. As moiras enganaram Tifão, convencendo-o a comer certas frutas efêmeras em Nisa, alegando que isto aumentaria sua força. Na verdade, estas frutas o enfraqueceram, dando a Zeus a vantagem necessária. A batalha se estendeu por várias regiões do mundo antigo. Em Trácia, Tifão arremessou montanhas inteiras contra Zeus, que as devolveu com seus raios. O sangue de Tifão jorrou com tanta intensidade durante a batalha que deu nome à montanha Haemus, que significa sangrento em grego. A derrota final de Tifão veio quando Zeus conseguiu encurralá-lo na Sicília. Em um último ato de poder supremo, Zeus arremessou o Monte Etna sobre Tifão, aprisionando-o eternamente sob o peso da montanha vulcânica. Os antigos gregos acreditavam que as frequentes erupções do Etna eram causadas por Tifão tentando se libertar, e que os terremotos eram resultado de seus movimentos sob a terra. Mesmo após sua derrota, o legado de Tifão continuou através de sua extraordinária prole com Equidna, uma criatura igualmente monstruosa, descrita como metade mulher sedutora e metade serpente. Juntos, eles geraram alguns dos monstros mais famosos e temidos da mitologia grega. Entre seus filhos mais notáveis estava Cérbero, o guardião do submundo. Embora seja comumente retratado com 3 cabeças, Hesíodo originalmente o descreveu com 50. Cada uma de suas cabeças tinha uma voz diferente, e seu papel era impedir que os mortos escapassem do reino de Hades e que os vivos entrassem sem permissão. A Hidra de Lerna, outro filho famoso, era uma serpente aquática com 9 cabeças, embora algumas versões mencionem até 100. Sua característica mais temível era sua capacidade de regeneração. Para cada cabeça cortada, 2 novas cresciam em seu lugar. Apenas Hércules, com a ajuda de seu sobrinho Iolau, conseguiu derrotá-la, cauterizando cada coto após cortar as cabeças. A Quimera era particularmente única entre os filhos de Tifão. Era uma criatura híbrida com cabeça de leão na frente, corpo de cabra no meio e cauda de serpente. Algumas versões acrescentam que ela tinha uma cabeça de cabra surgindo de suas costas. Como seu pai, a Quimera podia respirar fogo. Ela foi eventualmente derrotada pelo herói Belerofonte, montando o cavalo alado Pégaso. O leão de Nemeia, também filho de Tifão e Equidna, possuía uma pele tão dura que nenhuma arma podia penetrá-la. Hércules descobriu que precisaria estrangular o leão com suas próprias mãos, pois nem mesmo sua poderosa clava ou flechas podiam ferir a besta. Após derrotá-lo, Hércules usou as próprias garras do leão para retirar sua pele, que se tornou sua armadura característica. As conexões de Tifão com outras mitologias antigas são muitas. No Antigo Egito, ele era frequentemente associado ao deus Sete, especialmente em suas características destrutivas e caóticas. Heródoto, o famoso historiador grego, menciona explicitamente esta conexão em seus escritos. Na mitologia mesopotâmica, encontramos paralelos notáveis com a história de Tifão. Os sumérios tinham a lenda de Azag, um monstro demoníaco que desafiou o deus Ninurta, causando destruição e caos. Como Tifão, Azag estava associado ao calor extremo e à destruição da terra. Os babilônios contavam a história de Tiamat, um monstro primordial que foi derrotado pelo deus Marduk em uma batalha que lembra muito o conflito entre Zeus e Tifão. Em ambos os casos, o deus da tempestade enfrenta uma criatura caótica e monstruosa pelo contexto
controle do cosmos. A mitologia hitita apresenta uma história particularmente similar com sua serpente Iliuanca, que, assim como Tifão, conseguiu roubar partes do corpo de um deus da tempestade. Esta semelhança sugere possíveis origens comuns ou influências culturais entre estas antigas civilizações. O legado de Tifão transcende a mitologia antiga e continua influenciando a cultura até os dias atuais. A própria palavra tufão, utilizada para descrever tempestades tropicais intensas, deriva diretamente de seu nome. Esta associação não é coincidência, pois os antigos gregos atribuíam a ele o poder de criar tempestades devastadoras com suas inúmeras asas e respiração ardente. Na arte antiga, Tifão era representado de diversas maneiras. Em vasos gregos do período arcaico e clássico, ele aparecia frequentemente como uma figura imponente com torso humano e pernas serpentinas. Uma característica constante em suas representações era sua barba desgrenhada, orelhas pontiagudas como as de um asno e olhos que emitiam chamas. O trono de Apolo, em Amiclae, próximo a Esparta, apresentava uma representação notável de Tifão. Pausânias, um geógrafo grego do segundo século depois de Cristo, descreve que nesta obra Tifão estava posicionado ao lado de Equidna com tritões do outro lado, criando um contraste interessante entre criaturas marinhas e quitônicas. As erupções vulcânicas, em várias partes do mundo antigo, eram frequentemente associadas a Tifão. Além do Monte Etna, na Sicília, outras montanhas vulcânicas eram consideradas possíveis prisões do monstro. O Vale da Catasecalmene, na Lídia, conhecido por sua atividade vulcânica, era especialmente associado a Tifão. Seu nome significa terra queimada. Os romanos expandiram ainda mais as histórias sobre Tifão. Poetas como Virgílio e Ovídio elaboraram detalhadas descrições de sua prisão sob o Monte Etna, relacionando cada tremor e erupção aos movimentos do monstro aprisionado. Estas interpretações romanas ajudaram a perpetuar o mito através dos séculos. Na cultura moderna, Tifão continua sendo uma figura de grande interesse. A lenda de Tifão possui uma profunda significância simbólica que continua relevante até hoje. Como personificação do caos primordial e das forças destrutivas da natureza, ele representa aquilo que a civilização e a ordem tentam controlar, mas nunca conseguem eliminar completamente. O fato de que ele permanece aprisionado, mas não destruído, sob o Monte Etna, simboliza como estas forças caóticas estão contidas, mas sempre presentes. Na mitologia grega, Tifão representa o último grande desafio à autoridade de Zeus e à ordem olímpica. Sua derrota marca o fim definitivo da era dos monstros primordiais e o estabelecimento permanente do reinado dos deuses olímpicos. No entanto, através de seus filhos, seu legado de caos e desafio continua, proporcionando as aventuras e provações necessárias para o surgimento de heróis. Os antigos gregos usavam a lenda de Tifão para explicar não apenas fenômenos naturais, como vulcões e terremotos, mas também para explorar conceitos mais profundos sobre a natureza do poder e da autoridade. A batalha entre Zeus e Tifão pode ser vista como uma metáfora para o conflito eterno entre ordem e caos, civilização e natureza selvagem. O fato de que mesmo Zeus, o mais poderoso dos deuses, quase foi derrotado por Tifão, demonstra um aspecto importante da visão de mundo grega. Nenhum poder é absoluto ou invulnerável. Esta ideia de que até mesmo os mais poderosos podem ser desafiados era um conceito importante na cultura grega antiga. A influência de Tifão na literatura e arte continua até hoje. Escritores modernos frequentemente se inspiram em suas lendas para criar seus próprios monstros e vilões. Sua imagem de uma criatura com múltiplas cabeças e poderes devastadores continua influenciando a forma como representamos forças do caos e destruição em nossa cultura. Aprisionado sob o Monte Etna após sua derrota épica para Zeus, Tifão deixou um legado que transcende seu cativeiro eterno. Seu sangue derramado em batalha nomeou montanhas, suas tentativas de libertação explicam terremotos e erupções vulcânicas, e seu próprio nome hoje designa as mais devastadoras tempestades tropicais. Mas talvez seu maior legado tenha sido sua descendência monstruosa com Equidna. Criaturas lendárias como o Cérbero, guardião do submundo, a indomável Hidra de Lerna, a enigmática Esfinge e o invulnerável Leão de Nemeia. Nas entranhas fumegantes do Etna, Tifão continua sua luta eterna pela liberdade. Cada erupção vulcânica ecoa seu poder primordial, lembrando-nos que o caos está sempre à espreita, contido mas nunca eliminado. Em sua figura aterradora, encontramos o arquétipo do monstro supremo e uma metáfora sobre o eterno embate entre ordem e caos, civilização e natureza selvagem. Uma batalha que ressoa através dos milênios e ainda hoje habita nosso imaginário. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!